Vamos ajudar o nosso doutor, que é a primeira vez que ele Participa do podcast. Primeira participa vez. de um podcast. Ele vai gostar. E porque mais aqui ao o vivo tema é que aqui lindo. tora. Tora na emenda! Chegou um secretário aqui, ele tem uma rádio, Marmuto, Valentino. Marmuto, o dono da Rádio Chegou Valentino. aí, ele tremeu aí. Eu tô aqui também do mesmo jeito. O coraçãozinho aqui chega a tá gelado. Eu também. Eu Mas também. Depois a pessoa fica à vontade. Aí, Eu tremo que só. o Willis aí. Quando estiver pronto, pode dizer, meu filho. Tô soltando aqui uma logo. Depois que o advogado pegar o macete, ele vai gostar demais, vai querer sempre. Oxe, Ele vai. vai ver interação com o público. Não, esse celular não tá carregando, não. Tá descarregando. Não tá li... Eita! Tá fora? Tá ligada a tomada, não. Descarregou meu celular. Eita. E era. Pronto, e coloca isso aqui, ó. Não. O quê? Tava pendurado aqui. A minha filha usa esse estudo para fazer os estudos dela. Agora, psicóloga, Também grava. coloca aqui, Também grava, né? ela grava. Aí o netinho fica mexendo. Aí já tá no ar, né? Calma. Peraí, viu? Quando eu disser tá em ordem, aí você já. Peraí. Deixa meu celular voltar aqui que é pelo meu Facebook também e Instagram. É. Pronto. Peraí, viu? Que foi? Ei. A capa, mas eu vi. A pessoa agora quer. Dá um sinal. A culpa não foi minha, não. É assim mesmo. Oi, 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 oi.
Pronto, 1 minuto. Um minuto a gente... Pronto, agora vai dar certo. Eu estou conectando o Instagram. Eita, se essa música passar. Cai na hora. Tá tudo em ordem? Tem ordem aí, Vamos lá? Pode ir, ao vivo. Alô, minha Paraíba. Alô, João Pessoa. Boa noite. Hoje o podcast Embora Paraíba especial. Vocês imaginem um time que foi campeão paraibano em 1997. Eu estou falando da cidade de Sapé, do Confiança Esporte Clube. A cidade foi tomada de surpresa com uma liminar, uma ação cautelar que foi impetrada junto à segunda vara da comarca de Sapé, pedindo a suspensão de uma assembleia que iria eleger, renovar o atual presidente executivo do time do Confiança e os conselheiros novos que iriam acompanhar a chapa dele. Mas a justiça tomou providência e horas antes de acontecer a assembleia, o doutor Bruno Flores foi constituído para assessorar juridicamente os interesses do presidente do Conselho Deliberativo, o Williams Rodrigues. Esse apresentador que vos fala. A juíza entendeu por bem de suspender a eleição que foi convocada para ontem no estádio da Toca do Papão, e a cidade de Sapé ficou a se perguntar o porquê da suspensão, o porquê de não acontecer a Assembleia para a eleição de José Wilson Nascimento. E nós estamos aqui com o doutor Bruno Flores, que vai esclarecer sobre a liminar, tirar as suas dúvidas. Ele, como advogado, ele procurou defender os interesses dos sócios do clube, do Conselho Deliberativo, que foi destruído pelo atual presidente executivo, o José Wilson Nascimento, onde ele tirava conselheiro e colocava conselheiro na vontade dele. E vamos falar também sobre uma polêmica assembleia, onde o presidente do Confiança, na calada da noite, aprovou uma ata
e a alteração da Constituição, que é o estatuto de uma agremiação. Na calada da noite, ele mudou o estatuto. Doutor Bruno vai falar sobre isso rapidamente, porque o que nos interessa agora, a mim, a você de Sapé, e eu peço a atenção de todos os ouvintes e telespectador do podcast Embora Paraíba, é a liminar, a ação cautelar, que proibiu a continuação dos desmandos praticados pela atual diretoria executiva do Confiança, que um dia foi campeão de futebol, ano de 1997. A cidade de Sapé está acompanhando, a cidade de Sapé está estarrecida, porque tem muita coisa que nós vamos trazer ao conhecimento depois, não nesse podcast. Esse podcast eu convidei o Dr. Bruno Flores, que foi o escritório contratado para defender os interesses do clube. Ele vai falar sobre a liminar, vai falar sobre o embasamento que ele colocou no pedido de liminar, para que você da cidade de Sapé fique sabendo de tudo. Mas nós vamos acompanhar aqui um pouco do áudio, que é para você ficar sabendo o que realmente está acontecendo lá em Sapé. Pedi ao meu produtor Sombra que pode soltar o áudio. E aí você acompanha. Você está ouvindo o podcast GPS News, o canal de áudio do portal GPS, Gestão Pública e Sociedade, o melhor do jornalismo profissional integrado à inteligência artificial. Uma eleição para a diretoria de um clube de futebol lá no interior da Paraíba acaba de ser suspensa, tipo, horas antes de acontecer. Nossa, literalmente no apagar das luzes, né? Exatamente no apagar das luzes. O motivo é que o judiciário descobriu fortes indícios de que o livro de regras da instituição, o estatuto, pode ter sido reescrito às escondidas. E não é só isso. O que chama mais atenção é quem tá no meio disso tudo. Pois é. No centro de toda essa manobra está um presidente que recentemente perdeu os direitos políticos por fraudar licitações na esfera pública. Uma intersecção bem perigosa entre gestão pública e privada. Com certeza. Então, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Nossa missão na análise de hoje é justamente destrinchar essas denúncias bem severas que paralisaram o Confiança Esporte Clube. O clube lá da cidade de Sapé, na Paraíba. Isso, em Sapé. E para quem nos escuta, a nossa principal fonte para essa exploração de hoje é uma reportagem bem detalhada do portal GPS, publicada hoje mesmo, 17 de março de 2026. E o que torna esse cenário tão peculiar é justamente essa mistura entre o direito associativo privado e esse histórico bem problemático de gestão pública, sabe? Total. E a decisão de suspender o pleito não foi só um preciosismo burocrático da justiça. Não, de forma alguma. A juíza a Andréa Costa Dantas Betardino, ela foi bem clara. Ela baseou a suspensão no que chamou de altíssima probabilidade de que a fundação estrutural do clube foi corrompida. Então, só para dar um contexto imediato para nossa audiência, havia uma eleição marcada exatamente para a noite de hoje, 17 de março. O clube tem quantos associados hoje? Quantos são ativos? Quantos não são? Por que isso está escondido? Por que os associados não estão sendo notificados? Por que não estão participando? Isso tudo tem que ser levado a cabo. A gente tem que entender qual é, por que, o motivo de estar acontecendo isso com o Esporte Clube. Confiança.
Confiança Esporte Clube. Isso mesmo. E sobre um quadro de sócios que existia no clube, 144 sócios. Isso. Onde foi parar esses sócios? Isso. Possivelmente, aí a gente não tem como dizer, mas foi requerido a presidente executivo, né? O presidente executivo ele vai ter esse prazo que foi colocado para ele na justiça, para ele juntar aos autos a documentação do Confiança. Então, inclusive, os sócios devem ser juntados à lista dos sócios. É porque eu estou aqui passando aí para suas mãos Sim. o quadro de sócios do Confiança. O quadro de Perfeito. sócios do Confiança, sócios que existiam e que ele rasgou a sociabilidade dessas pessoas, dizendo que não tinha mais sócio o clube. Isso foi também outro crime praticado por ele. A gente Né? tem que verificar isso. Eu estou passando perfeitamente. agora, né, para Isso, suas perfeito. mãos. E vamos fazer também essa análise dessa documentação. Essa documentação. conforme- Isso. Perfeito. O senhor falou em finanças Sim. e me veio a lembrança agora que existia um imóvel lá no Campo do Confiança e esse imóvel foi vendido sem passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. O Conselho não tomou conhecimento e ele vendeu esse imóvel por 120 mil e não prestou contas da venda desse imóvel. Era a sede do Confiança. A cidade de Sapé tomou conhecimento de que um cidadão empresário lá foi quem comprou esse imóvel. Então isso também vai ter que ser prestado contas da venda, como foi feita a venda, Isso. porque o perfeito. prédio era uma doação do Instituto dos Cegos para o Confiança. Como é que conseguiram vender? Isso, perfeito. Assim, quem manda na Constituição e no patrimônio da associação são os associados. Sendo feito corretamente uma assembleia deliberativa, corretamente exercida junto com a presidência, junto com o conselho deliberativo, se for o caso também junto com o conselho executivo, não tem problema. Mas nesse caso precisaria de ser o conselho deliberativo. Perfeito. E essa reunião tem que acontecer. A gente já fez o requerimento ao cartório, junto ao cartório da cidade, e ele está já trazendo a documentação necessária para a gente poder fazer essa verificação. A gente não pode levantar qual foi o motivo dele, ou se realmente ele utilizou o valor, se teve esse valor. Isso tudo vai ser trazido nos autos, vai ser trazido também no processo, junto com a ação principal. E depois dessa ação cautelar, terá outras ações, inclusive outros desdobramentos. E isso vai ser analisado junto também. Então, hoje a gente não tem como lhe responder se teve a venda, se não teve a venda, quanto foi, para que foi, para onde foi esse dinheiro. Então, a gente tem que fazer primeiro a análise documental. E depois a gente vai fazer a apuração junto com o Ministério Público, junto com a polícia, junto com a Justiça. E isso é o que a gente precisa fazer. Também temos, se for falar nessa questão de irregularidades, a gente tem outra também. Nessa modificação nova do Estatuto, temos a questão de uns sócios especiais. Benemérito. Especiais. Especiais, E esta questão desses sócios especiais, ou não, a nomenclatura correta seria sócio benemérito, né? Mas aqui eu vejo como sócios especiais. E eu peço desculpa, isso aqui é a minha opinião, é que se tiver qualquer coisa com o clube, o patrimônio do clube vai para eles. Se chegar a se dissolver o Confiança. Isso, Acabou o correto. Confiança, CNPJ vai ser dado baixa, vamos vender o campo. Isso. Aí todo o patrimônio passa para ser para os sócios beneméritos. E E a quem maioria- seria esse sócio benemérito? E a maioria da fatia da venda do Não campo. se sabe. Então a gente tem essa situação também. Quem são os sócios beneméritos que vão receber o patrimônio integral do Confiança? E para que uma pessoa seja considerada um sócio benemérito, se você for analisar o que é benemérito, Perfeito. são pessoas do bem que fizeram alguma coisa pelo clube, Correto. que tem prestação de serviço. E outra situação, para você ser um sócio benemérito em qualquer associação, pelo menos das que eu já ouvi falar em toda a minha carreira, toda a minha vida, você tem que passar por um crivo também de uma votação. Tem que Então, passar pelo conselho também. Pelo conselho também. Então, quem são os sócios beneméritos que foram votados e eleitos como beneméritos?
Ou se O que foram conselho? colocados na calada da noite, né? Perfeito. E aí nós temos outro problema que ainda não veio. Isso aqui já é uma primeira mão, né? Não veio, mas ainda vai chegar essa parte. Existe a intenção, doutor Bruno, Sim. existe a intenção do senhor, junto com o escritório, de pedir uma auditoria, depois de apresentar as contas, depois que o senhor Wilson Nascimento apresentar as contas, uma auditoria Sim, para perfeito. verificar a documentação que comprova a receita, as despesas. Isso, perfeito. Por quê? Qual o motivo? Uma forma é o advogado apresentar toda a questão de prestação de contas, mas temos uma situação aí. Nós temos interesse. Todo advogado que trabalha, toda parte que trabalha tem um interesse no processo. Uma auditoria, não. A auditoria é uma empresa à parte que faz a auditoria das contas, que faz a auditoria da documentação, que faz a auditoria, inclusive, do patrimônio físico do clube ou da empresa. É o escritório de contabilidade. Perfeito. E a gente tem que fazer essa contratação. Então, estamos aguardando essa documentação do senhor Wilson chegar para depois a gente poder fazer essa auditoria correta pela lei e a parte dos litigantes do processo. Que aí ele não vai ter essa questão de interesse no processo. Vai trazer a verdade dos fatos. Isso é o que importa para a justiça e para a lei. Resumindo tudo isso, o que aconteceu lá em Sapé, de atas que foram registradas no cartório, mudança no estatuto, Sim. tudo foi feito ilegalmente. Tudo. Até na mudança do estatuto, que foi utilizado um documento assinado Isso. por uma pessoa, por procuração, que essa pessoa não teve autorização, não teve procuração do presidente do Conselho Deliberativo para assinar esse documento. Perfeito. O que chegou para... Inclusive, foi o início dessa denúncia. O que chegou para a gente, e a gente começou a fazer a petição e a documentação que foi avaliada e verificada foi, primeiro, as denúncias que chegaram junto, né, à parte que o senhor Williams e trazido ao escritório foram, houve reuniões e as reuniões não participaram os membros. Depois chegaram outras dizendo que os membros, né, os conselheiros também não tinham conhecimento. Tinham sido avisados por terceiros. Um amigo disse a fulano e a cicrano que ia ter a eleição lá no Confiança Esporte Clube. E aí ele foi. Chegando lá foi constatado que teve que seria uma reunião para participar de um tipo específico de parceria de empresa. E para ele não foi apresentado que seria uma modificação do estatuto. E daí por diante tudo começou a virar uma bola de neve. Que a gente, enquanto mais se mexia na documentação do Confiança Esporte Clube, mais verificamos que tinham coisas erradas. Até o momento da gente chegar na assinatura. Nós temos em mão, inclusive consta no processo, consta inclusive nas matérias de jornais, que outra pessoa assinou pelo presidente, né, do conselho, isso, deliberativo, e ainda informa lá que é por procuração. E a gente já falou aqui que, inclusive, o próprio estatuto anterior, que é o que seria válido, ele proíbe a assinatura por procuração. Então, se ele proíbe por procuração, não tem como alguém assinar por você e colocar ainda por procuração. E outra, você vai no cartório e pede, cadê a procuração? Não existe. Pergunta a pessoa, cadê a procuração? Não sabe. Então, é uma procuração que não existe, né? É só a questão da assinatura para dar legitimidade, uma forma de tentar tornar o ato legítimo. Só tirando as dúvidas, que é também dúvida de muitas pessoas, Sim. a dúvida de muitas pessoas, como é que um cartório ele registra Isso. sem pedir a procuração, se é por procuração? Perfeito. É assim, a questão do cartório, a gente não pode condenar o cartório, porque o cartório não tem atribuição para isso. Mas para registrar um documento assinado por procuração, não tem que ter a procuração? Isso, mas o que vem na hora que você traz a documentação para o cartório ele só faz analisar formalmente a documentação. Consta a ata, consta a assinatura de alguns membros e a assinatura dele está reconhecido firma. Inclusive a assinatura
que consta lá que seria por procuração, também foi assinada e reconhecida firma dela. Então não tem como uma pessoa depois dizer, não fui eu que assinei. Foi você que está lá. Foi reconhecido firma da sua assinatura. Então o que acontece? O cartório não tem culpa sobre isso. Não é questão do cartório. Ele faz uma análise formal, consta-se em uma ata e faz o registro da ata. A ata, inclusive, quando ela é todo documento que é registrado em cartório, a intenção dele é dar publicidade. Da veracidade e da publicidade. Se a documentação que foi juntada foi errada, se as atas que foram juntadas são fraudadas, isso não tem a ver com o cartório. Tem a ver com a pessoa que teve essa má-fé de juntar no cartório um documento sabendo que estava errado. Então essa pessoa deve responder pelos seus atos, não o cartório. Isso não é análise do cartório. Inclusive, é uma análise de advogado. O Código Civil Brasileiro obriga que tenha assinatura de advogados em constituições e reformas de estatuto. Qual o motivo disso? É porque precisa de uma análise jurídica, correto? Aí, nesse caso, teria que ter a assinatura de um advogado. E consta a assinatura do presidente executivo e do presidente do Conselho Deliberativo. Do Conselho Deliberativo junto com os conselheiros. Com os conselheiros. Perfeito. Inclusive, o presidente do Conselho Executivo, pelo estatuto anterior, ele não poderia convocar. Ele não poderia apresentar. Como diretor, presidente, executivo, ele não pode convocar conselho. Isso. E ele, inclusive, a informação é de que ele ocupa o cargo de tesoureiro, de presidente executivo, de presidente do Conselho Deliberativo, ele é tudo, né, do Confiança. Isso são informações que estão chegando para nós, isso são denúncias que estão sendo apuradas. A gente ainda vai fazer essa verificação e vai tomar as diligências necessárias para poder fazer essa apuração. Doutor Bruno, o Confiança não tem tesoureiro. A diretoria foi formada sem a figura do tesoureiro, porque não consta em ata o nome da pessoa que exerce a função de tesoureiro. Mas tem um rapaz que faz cobrança para o Confiança e esse dinheiro é repassado não para uma conta do Confiança, e sim entregue em mãos para o Wilson. Também está sendo investigado, né? Isso, essa situação também é investigada. A questão do tesoureiro, né? Pelo que a gente vê do conselho, existem dois conselhos, o Conselho Executivo e o Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo também tem seus conselheiros que são os fiscais. Conselho Fiscal, que seria do financeiro. Também não se há as atas pela documentação que consta até o momento e que está chegando do cartório, não consta quem são em si as pessoas hoje responsáveis pelo Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Isso, Fiscal. Especificamente. Mas também não consta alguns membros do Conselho Deliberativo que seriam os fiscais ou tesoureiros. Isso tudo está sendo apurado, isso tudo vai ser tratado no momento oportuno. A situação do Confiança, né, do Bruno Flores, é complicada, viu? Isso. São muitas denúncias, muitas irregularidades. E cada dia chegando mais, William. E chegando mais e mais e mais. É lamentável que um time que foi campeão paraibano em 1997, que voltou depois de 20 anos para o cenário profissional dos eventos realizados pela Federação Paraibana de Futebol, foi campeão da 2ª divisão ano passado, Sim. depois de tanta luta, e teve agora a decisão de entrar no Campeonato Paraibano e foi eliminado, e hoje se encontra dentro dessas irregularidades praticadas por pessoas que assumiram a sua diretoria executiva. É lamentável que uma cidade com quase 60 mil habitantes, que tem uma torcida fanática, e aí eu quero me dirigir aos torcedores do Bicho Papão, que são fanáticos, que gostam do time. Como é que está hoje a torcida? O que é que a torcida está pensando de tudo isso que está acontecendo? E também quero chamar a atenção dos conselheiros do Confiança. Várias reuniões foram marcadas
e muitas pessoas não compareciam porque não tinham compromisso com Confiança. É por isso que existe o Conselho Deliberativo, para que fatos dessa natureza não aconteçam. Isso está acontecendo na cidade de Sapé. Dá para continuar aquele áudio, Sombra? Dá? Vamos colocar mais um pouquinho do áudio, né? Pronto. A gente vai continuar um pouquinho do áudio daqui a pouquinho. Inclusive, Williams, é bom também saber que a questão da cautelar que ingressamos e tivemos êxito nessa primeira fase, ela é importante. Ela é muito importante. Importante para os torcedores, é importante para os associados, é importante inclusive para a cidade de Sapé. O clube em si é um patrimônio da cidade de Sapé. O que acontece? Essa ação cautelar visa exclusivamente, como a gente já conversou, a prestação de contas, a prestação de documentos, parcerias que o clube tenha para tornar isso público. O que mais queremos é a publicidade dos atos do clube. E uma transparência, né? A transparência do clube. Se estiver tudo ok, tudo certo, siga-se as eleições. O que não pode é um efeito cascata. Qual é o efeito cascata? É que se o estatuto novo, a documentação nova estiver totalmente errada, que é o que a gente está vendo até agora, tudo que venha daqui para frente pode estar errado. Então, o Confiança pode ter feito um contrato, uma parceria, pode estar participando de um campeonato, pode estar sendo gerida por uma SAF. Perfeito. E o grande problema é, se tudo isso começou de um vício, tudo que veio do vício para frente é a árvore do fruto envenenado. Então, todos os frutos se perdem. E o que a gente quer é evitar que isso aconteça. Esse é o cuidado que estamos tendo e é o cuidado que o presidente do Conselho Deliberativo está tendo para toda a população e para todos os amantes do Confiança. O que ele quer, inclusive é o que eu entendo, é que o presidente, junto também com este escritório de advocacia, quer trazer publicidade, trazer legalidade para que o Confiança tenha, sim, uma base forte, sólida, e não fique tremulando sempre para cair. Isso que a gente não pode deixar que aconteça. E essa semana, a semana que passou, o Ministério Público da comarca de Sapé mandou investigar o aluguel do campo para realização de eventos. Sim, também. Não teve aquela denúncia? Também. Que o Ministério Público mandou apurar e está apurando. Também estamos fazendo essa mesma apuração. Para alugar, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Também. Porque trata-se de finanças. Perfeito. Trata-se de dinheiro. Prestação de contas. E como é que está as contas do Confiança? Porque tem que ter uma conta. Tem que ser assinado tudo pelo presidente executivo e pelo tesoureiro. Perfeito. Não é assim, doutor Bruno? Fora isso, prestação de contas para o Conselho Deliberativo, para saber se aquele caminho realmente é o caminho que deve ser tomado. Porque depois que tudo isso acontece, é muito complicado. Olha a situação que nós nos encontramos hoje, né? É isso que a gente tenta evitar daqui a 3, 4 anos novamente. Temos que agora parar o que estamos fazendo, limpar a bagunça, organizar a casa para a caminhada ser correta, ser segura. E dentro da legalidade. E dentro da legalidade. Já está pronto aí, meu produtor? Nós vamos só ouvir mais um pouquinho aí a narrativa. Sim, sim. É o tempo do senhor tomar um copo com água. Tá saindo aqui não, viu? Agora. Uma eleição para a diretoria de um clube de futebol. Não, adiante. Lá no interior do Adiante, Paraíba, adiante, até a metade. Os crimes incluem fraude em licitação, enriquecimento Adiante mais. ilícito. Passo que deveria promover a integração social corre o risco de virar ferramenta de blindagem. Isso. Um instrumento para manobras patrimoniais de gestores com históricos já condenados pela justiça, como vimos.
Intervenção mostra que eles não operam num vácuo onde tudo é permitido. Sintetizando a cronologia que a nossa fonte relata, os prazos em Sapé estão correndo rápido na justiça. O relógio está girando. A justiça deu um limite de apenas 5 dias para que os réus apresentem a contestação oficial sobre essas irregularidades todas. Um prazo de defesa inicial. E, simultaneamente, o autor do pedido de suspensão, que é o Dida, o presidente do conselho que teve assinatura falsificada por procuração, ele tem 30 dias para ajuizar a ação principal. Como é que essas duas contagens se encaixam no processo? Os 5 dias são para o direito de defesa imediata da decisão que suspendeu a eleição hoje. Os réus podem tentar argumentar por que a eleição deveria acontecer. Uma resposta rápida. Isso. Já os 30 dias são referentes à natureza da medida cautelar. A juíza concedeu o que a gente chama de tutela cautelar de urgência. Que é tipo uma trava de emergência provisória. Exatamente. O judiciário paralisa tudo para evitar um dano irreparável, que seria a eleição ilegítima. Mas essa trava precisa ser seguida pelo processo definitivo, a ação principal em até 30 dias. Que é onde o mérito completo vai ser julgado, né? A anulação da Assembleia, a falsidade ideológica e essa auditoria gigante de 6 anos. Tudo vai se resolver nessa ação principal. Ou seja, os próximos 30 dias vão determinar se o Confiança Esporte Clube vai passar por um saneamento histórico ou se vai mergulhar numa daquelas batalhas de recursos que nunca acabam. E a conta chega, né? Chega sim. E para quem está acompanhando a análise, ao observar todos os detalhes desse cenário, tem uma reflexão bem provocativa que fica. Se o documento mais sagrado de uma instituição, o seu estatuto original de mais de 70 anos, pode ser supostamente neutralizado só juntando um edital relâmpago e uma procuração proibida, É assustador quando a gente coloca nesses termos. tudo isso orquestrado para manter no comando um líder cujo histórico oficial atesta fraude em licitação e desrespeito ao dinheiro público. O que um episódio desses revela sobre a vulnerabilidade das nossas estruturas legais de base quando os holofotes não estão apontados para elas? Revela que o desenho institucional, por mais bem intencionado que seja no papel, é extremamente frágil diante de uma máfia organizada. A segurança jurídica não está só nas regras, Tá em quem vigia essas regras. na vigilância ativa dos membros. Quando o conselho é ignorado tão facilmente e os cartórios registram documentos incompatíveis, cria-se uma zona cega. Se não fosse a coragem do presidente do conselho denunciar, uma nova realidade legal fraudulenta teria sido imposta de forma incontestável. Pronto. Isso. Mais um pedaço de um resumo de uma novela chamada Eleições para a Diretoria do Confiança Esporte Clube. Só fazendo a correção, e doutor Sim. Bruno Flores Perfeito. pode confirmar, é que não houve a falsificação de assinatura. Isso. Não é uma falsificação Da de assinatura. Não. É um documento É, que foi assinado por uma Isso. pessoa por procuração mas informando falsamente. Informando se falsamente. tratar- Isso, de procuração. de procuração passada pelo presidente do conselho, que não aconteceu. Perfeito. Pronto. Isso aí era só a correção. Não deixa de ser crime, E correto. não é? Isso mesmo. Pois não, doutor Bruno. E Agora, né, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos. Os próximos passos seriam o quê? Aguardar essa documentação, depois fazer essa análise, passar para uma empresa de contabilidade para poder fazer essa auditoria completa e depois ingressar com a ação principal e redistribuir cada situação para cada competência. O que for da esfera criminal, o Ministério Público, o que for da esfera civil, continua na Justiça Comum. E isso é que a gente vai continuar. Fora essas ações, nós temos também as apresentações da questão da CBF, né, que também serão tomadas, mas de antemão não. Nós temos que primeiro que avaliar o que está sendo levantado. a Federação Paraibana também, né? Também, correto. E depois da análise é que vamos fazer cada direcionamento da documentação necessária para cada órgão tomar suas providências. O escritório também está tomando providências com relação
futuramente, dependendo da conclusão aí dessa cautelar, pedir o afastamento da atual diretoria? Perfeito. Esse ainda não é o ponto. Por quê? Tudo a gente tem que ter essa cautela. Assim como o nome da ação é para isso. A gente tem que fazer essa verificação, nós temos que analisar a documentação que foi juntada e depois apresentar isso para os sócios. Tanto os sócios como para o conselho. E depois fazer esse afastamento, tanto pela justiça como pela própria associação. O que iremos fazer é analisar as contas e analisar a documentação. Ele tem o prazo dos 5 dias. Espero que ele cumpra as decisões judiciais. E daí para frente nós iremos fazer as medidas e tomar as providências cabíveis. Mas o descumprimento dá R$1.000 por dia de multa, Isso. não é? O descumprimento dará a ele uma penalidade. Para ele. Isso. Seria para ele e para o clube. Mas qual é a situação? A situação é, quem paga a penalidade é quem dá causa à penalidade. Não se pode penalizar o clube se ele, como presidente, não o faz. Então nós temos que esperar e aguardar que ele cumpra a decisão judicial. Isso é o que nós esperamos. Nós estamos apresentando o podcast Simbora Paraíba. O meu querido produtor Sombra, se tiver alguma pergunta para fazer a respeito do assunto, da pauta, pode fazer a doutor Bruno. Alguma pergunta? O meu querido diretor, que vai receber o troféu de o melhor diretor, produtor de podcast da Paraíba, aqui do podcast do Sombra. Se quiser, pode fazer alguma pergunta, Sombra, a doutor Bruno. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite aos amigos que acompanham aqui na nossa programação Simbora Paraíba especial, com a presença do advogado aqui, representando o Confiança, não é isso? Então, represento a presidente da diretoria. E o presidente do Conselho Deliberativo. Isso. Pois bem, E os sócios? todo esse movimento que está acontecendo nos bastidores da questão do escritório de advocacia, isso mexe com os jogos do Confiança, doutor? Não. Inclusive, essa ação cautelar segue esse rumo. É não atrapalhar ou não modificar O projeto. o projeto do Confiança. Uma coisa é a questão da legalidade, uma coisa é a questão da documentação, outra situação é a questão dos jogos marcados, é a questão da agenda do Confiança, dos projetos que já estão tomando forma e são marcados e irão acontecer normalmente. O que nós estamos tentando verificar aqui são ações, situações e documentos que foram juntados na documentação interna do Confiança. É isso que nós queremos trazer a público, para que não só os sócios, não só os conselheiros, mas também a todo amante do Confiança, todo torcedor do Confiança. Não só, inclusive, do Confiança, mas de todos os times do Brasil. Porque o que mais um jogador gosta é de ter a publicidade, é de ter a documentação, seja ele poder ver que está correto, ele poder saber que aquele presidente representa ele legalmente. E isso que nós estamos verificando. Então, todos os jogos, toda a situação do Confiança na questão de esporte continuará e está sendo tomadas providências, mas ele continua com os jogos marcados. A questão da documentação é a questão somente da diretoria executiva e diretoria deliberativa. Essas são as duas margens que a gente vai trabalhar nessas ações. Pois bem, já respondida aí a pergunta do Wilson Gomes, o repórter Sombra. Quero agradecer a todos os amigos que acompanham aqui no nosso canal, o canal Podcast do Sombra, que o programa vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 18 horas e também no sábado a partir das 17 horas com o amigo Luiz Calasboa e na sexta-feira com o Língua de Aço, que é o Williams Rodrigues, tá bom? Muito obrigado, Paraíba, muito obrigado aos amigos, tá bom? Perfeito, boa noite a todos e também muito obrigado pela participação e muito obrigado também a todos os torcedores do Confiança, todos os associados
que que estão trazendo para nós todas essas denúncias, que serão analisadas, que serão investigadas. Não vamos deixar o Confiança perder aquilo que ele mais tem, que é a confiança. Tá bom? Nós que agradecemos, doutor Bruno Flores, a sua participação, até porque muitas pessoas na cidade de Sapé, quero aqui abraçar o professor Vando, viu? Está mandando um abraço para o senhor, professor Vando, ali na cidade de Sapé. Infelizmente, tem pessoas que assumem um cargo, a uma posição em qualquer área, principalmente em time de futebol, e acha que o time de futebol pertence a ele. E faz o time de futebol o quintal da casa dele. O time do Confiança é um Confiança que tem história. Ali passaram vários presidentes que deixaram um legado, que deixaram trabalhos feitos ali, a exemplo do meu querido e saudoso delegado da Polícia Civil, Francisco de Assis, a exemplo de Paulo, do DR, lutador, batalhador, que foi quem renunciou para que o Wilson assumisse o Confiança, mesmo contra a vontade dele. Mas ele, pelo bem do Confiança, ele confiou. E está vendo o que é que está acontecendo ali na cidade de Sapé. O Confiança, hoje, é gerido por uma empresa, e essa empresa já investiu muito lá na cidade de Sapé. O Confiança participou agora da primeira divisão do Campeonato Paraibano e voltou depois de 22 anos. É um time que é conhecido e respeitado em toda a Paraíba. Foi campeão depois de muita luta em 1997, tem uma decisão lá na cidade de Solânia, e onde se sagrou campeão. E a população de Sapé tem uma paixão enorme pelo time do Confiança. E eu fico admirado que o Confiança não tem um campo iluminado, não faz jogos à noite, e todos que entram se preocupam com outras coisas e não de trazer iluminação para o campo do Confiança, porque jogos à noite movimenta com um pequeno comerciante, na venda da sua água mineral, na venda do seu amendoim, da laranja, movimenta uma cidade que tem quase 60 mil habitantes. Então, hoje, lamentavelmente, doutor Bruno Flores, o senhor está fazendo o seu papel, o seu escritório é um escritório sério, o senhor é transparente, o senhor gosta das coisas transparentes, o senhor analisou a documentação que foi entregue ao senhor, e se o senhor visse que não era um bom direito, o senhor não pegaria essa causa, porque é um bom direito, o senhor está lutando pelos direitos dos torcedores, está lutando pelos direitos de uma cidade que clama por transparência e por um Confiança administrado dentro do direito, obedecendo o estatuto, obedecendo a lei, e hoje o que se vê é denúncias e mais denúncias. Então nós que fazemos aqui o podcast Simbora Paraíba, só temos a agradecer a sua presença, que enriqueceu mais ainda, e dizer que está sendo um sucesso lá em Sapé. O senhor está sendo retransmitido através de grupos de WhatsApp ali na cidade de Sapé. Isso, eu espero que seja realmente divulgado, né? E que isso não fique assim. Que tome-se as medidas cabíveis de toda a administração, inclusive a pública. Todos os associados que tiverem qualquer denúncia, procurem sim o presidente do Conselho Deliberativo, para que essas denúncias também vão para o processo. É isso que se pede. Antes de finalizar, tire só uma dúvida. Sim. A partir do momento que acontecer a tramitação dessa cautelar, apresentação de documentos que comprovem que o dinheiro, por exemplo, foi investido assim, tem que ter uma reunião do Conselho Deliberativo, né? Perfeito. Depois dessa apresentação, iremos fazer um parecer junto, né, com a equipe jurídica do escritório, bem como recebendo essa análise
da empresa que iremos contratar para poder fazer essa verificação. E depois da auditoria é que iremos notificar o conselho e fazer... Eu não posso convocar um conselho, né? Normalmente não posso convocar um conselho, mas irá ser notificado o conselho para que o conselho tome ciência de toda a documentação e toda a situação que consta em nossas mãos. E aí o próprio conselho poderá deliberar sobre isso, né? Não seria só o conselho, mas vamos entregar isso ao conselho, entregar isso ao Ministério Público e todos os órgãos competentes, inclusive a CBF. Todos eles serão notificados. O que nós precisamos hoje é analisar, verificar, para que tomamos cautela naquilo que nós estamos fazendo. Verificamos para depois apresentar. Eu não estou fazendo uma denúncia. Eu preciso que seja apresentada a documentação. Ele informa que fez a prestação de contas. Não vi. Ele informa que fez as reuniões. Não tenho. Então, a documentação que alega-se que teria, a documentação que deveria constar, deveria ser pública, não está sendo. E é isso que nós estamos pedindo. Esse processo é para prestação de contas. Esse processo é para apresentação de documentos. Quando isso ocorrer, é que nós iremos realmente ver o tamanho daquilo que está se aparentando. Muito obrigado, doutor Bruno. Muito obrigado. Chegamos ao final do podcast. Foi muito, muito, muito importante. Perfeito. Parabéns pelo trabalho Obrigado. que o senhor está fazendo. Advocatício, defendendo os interesses do presidente do Conselho Deliberativo do Confiança e também dos torcedores e dos desportistas legítimos, os sócios da agremiação Confiança Esporte Clube lá na cidade de Sapé. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Por ter atendido o nosso convite. Estou cansado depois de trabalhar muito hoje, mas o senhor se propôs a vir, porque eu disse que a cidade de Sapé iria acompanhar a entrevista. Muito obrigado. Agradecer a você que estava na nossa companhia até agora, aqui no podcast do Sombra, o Simbora Paraíba, e convidar você, né? Convidar você para sexta-feira estarmos aqui com o podcast Simbora Paraíba, que vai pegar fogo, vai ser cacete sexta-feira, não é? O Sombra gosta, né? Quando a gente diz que vai ser pau. E no sábado você fica na companhia dele, Wilson Gomes também e Luiz Calas Boas. Parabenizar pela entrevista com a capitã Rebeca, que esteve aqui falando sobre o trabalho dela, falando sobre a polícia militar, sobre a mulher, sobre segurança. E avisar também que vai participar aqui do nosso podcast na sexta-feira a delegada coordenadora das delegacias em defesa da mulher, as delegacias, as DEANs, que estão espalhadas aqui pelo estado da Paraíba e aqui em João Pessoa. Eu tenho batido aqui junto com o Sombra em defesa de mulheres que são atacadas por covardes, por homens que não têm coragem de enfrentar outro homem, mas que ficam praticando agressão contra a mulher, feminicídio. E nós vamos trazer aqui, sexta-feira, um comentário. Então você fica aguardando que sexta-feira nós estaremos aqui de volta. Sombra, obrigado. Muito obrigado, Williams Rodrigues. Muito obrigado, doutor advogado Bruno Flores. Muito obrigado aí trazer as informações sobre o time de confiança que representa esse município de Sapé. Em breve a gente vai ter novidade aqui sobre o desfecho dessas ações, né? Em breve a gente vai ter novidade, tá bom? Muito obrigado, Paraíba. Lembrando que sexta-feira, programa Simbora Paraíba, ao vivo aqui, com a apresentação Williams Rodrigues. Obrigado, Paraíba. Obrigado, meu Brasil. Obrigado a você que estava na... Se quiser, eu continuo dizendo, eu não vivo, Cristo vive em mim. Boa noite.